Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 7 de janeiro. O Amazônia TV mostra os seguintes destaques. PAC do Educandos, poucas senhas e uma longa espera para o atendimento. Confusão. Internos do Instituto Penal Antônio Trindade causam tumulto no sábado. As visitas foram suspensas. Moradores reclamam da falta de infraestrutura em diversos pontos da capital. No Japim, um flagrante de lixeira viciada. No São Lázaro, a reclamação é da sinalização no trânsito. E no Tancredo Neves, são os buracos que incomodam. E você vai ver também, Prefeitura anuncia fechamento dos terminais 1 e 2. Fomos aos locais para mostrar a situação enfrentada por quem precisa pegar ônibus todo dia aqui em Manaus. E ainda, já pensou em aproveitar as férias das crianças e matricular o filho em um esporte? Natação é uma boa pedida. O Amazônia TV começa agora. Quem precisa dos serviços do PAC enfrenta problemas com a distribuição das senhas. Hoje foi um dia de confusão no PAC do Educandos. Início do ano e muita gente procura os serviços dos PACs. Aqui no Educandos, a fila se formou desde a madrugada. O primeiro desta fila chegou 15 para as 3. E agora, além da espera, eles enfrentam muita chuva. O único abrigo é esta marquise do PAC. As senhas começam a ser distribuídas às 7h30 da manhã e o atendimento começa às 8h. Tem gente que já veio aqui várias vezes e ainda não conseguiu resolver o problema. Silvia precisa do seguro-desemprego e reclama das poucas fichas. Não consegui. Já é a terceira vez que eu venho, entendeu? Era 60 fichas, diminuíram 20 porque um funcionário está de férias. A gente não tem nada a ver com as férias do funcionário, entendeu? A gente acorda de madrugada para vir para cá, temos compromissos, deixamos de fazer nossos compromissos para vir para cá e chega aqui e não tem senha, entendeu? Eu só saio daqui quando der a minha senha. Pessoas com crianças no colo aguardavam e o descontentamento era grande. Quando as senhas começam a ser entregues, nem todos conseguem. Muita gente foi para casa sem atendimento. É amanhã. Que horas? Mais cedo. Que horas mais? 5 horas. Da manhã. Pra estar aqui, entendeu? Eu cheguei aqui desde 6h30 aqui, a gente pega a senha para seguro, não tem mais, né? Só é 40 senhas. Vindo lá de casa debaixo de chuva, né? Chegar aí já não tem mais senha. Complicado, né? A situação quer aumentar essas senhas aí. O secretário executivo da CETRAB, Paulo Júnior, informou que o número de senhas foi reduzido porque diminuiu também o número de funcionários. Enquanto isso não for normalizado, eles vão trabalhar com mutirão somente para o seguro-desemprego. O próximo será na sexta-feira, a partir das 8 da manhã, no posto central do Cine Amazonas, na Avenida Joaquim Nabuco, Centro. Para mais informações, basta ligar 3621-2225. Internos da área de triagem do Instituto Penal Antônio Trindade causaram um verdadeiro tumulto na noite do sábado. As visitas foram suspensas e a situação pode demorar a normalizar. Do lado de fora, ansiedade e falta de informações. Esta mulher que visitava o esposo no momento da confusão conta o que aconteceu. A gente entrou às 8 da manhã, normal, horário de visita. Entramos, no decorrer por volta das 11, meio-dia, surgiu um grito do interno. Lá onde se encontra a enfermaria, pra lá, perto da enfermaria. Aí ele gritou, mano, vai, mano. Eu fui agredido. Aí a visita toda ficou em pânico, do pessoal da triagem. Ficou todo mundo em pânico, então quando a gente chegou a ver ele estava agredido, com perfurada na costela, no ombro e na cabeça. Então ele estava cheio de sangue, a blusa toda rasgada. Aí outros internos ficaram todos apavorados. Quase chegando na enfermaria, ele foi agredido por outros internos. Levou perfuradas que não foram feitas com a mão, como a direção diz que foi feita com a mão, não foram. Quem permitiu que isso acontecesse foi os CONAP, porque ele estava acompanhado dos CONAP e algemado. Ficou todo mundo revoltado. Aí a cadeia balançou. Os 191 visitantes que estavam no local só conseguiram sair por volta das 6 da tarde.
Entre eles havia mulheres e crianças. 26 policiais da ROCAM e 18 do Batalhão de Choque foram chamados para conter os internos. Da janela das celas, os presos tentavam se comunicar com os parentes. Do lado de fora, o aceno era um gesto de quem esperava uma boa notícia. Por volta das 8 da noite, os policiais saíram. Era o primeiro sinal de que a situação estava controlada. Segundo informações do Departamento do Sistema Penitenciário, DESIP, os 21 presos da triagem são mantidos em área isolada para que sua integridade seja mantida. Muitos são de facções rivais, o que aumenta a chance de brigas entre internos. O DESIP não confirmou a informação de que um preso teria sido ferido. Não, até agora não. A gente vai ficar dentro pavilhão tranquilo. Durante revista nas celas, foram encontradas 2 pistolas, um jogo de chaves, um estoque, um cordão, uma pulseira de ouro e um chip de celular. A Sejus abrirá sindicância para apurar a procedência dos objetos encontrados e também os motivos do tumulto. Nenhum preso foi transferido. O IPAT abriga hoje 791 presos, mais que o dobro de sua capacidade. O diretor do Instituto, Claudiomar Duarte, não quis gravar entrevista, mas informou que as visitas aos internos da triagem podem ficar suspensas por até 30 dias. Ontem, por volta das 3 horas da tarde, um adolescente de 15 anos foi baleado no tórax no bairro Santa Inês, zona leste de Manaus. De acordo com o delegado plantonista do 30º Distrito Integrado de Polícia, o autor do disparo teria dito que o tiro não deveria ter atingido a vítima, mas sim um primo do rapaz. Ainda de acordo com a polícia, os familiares do jovem estavam muito abalados com o que havia acontecido e não quiseram dar mais detalhes sobre o crime. O corpo foi levado para o IML e o laudo de necrópsia deve sair ainda hoje. Operação de trânsito da Polícia Militar notifica motoristas em Manaus por infrações de trânsito. 5 condutores foram autuados e 1 conduzido à delegacia. Um dos pontos da operação da Polícia Militar foi montado na Avenida Guilherme Paraense, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade. 1 a 1, os motoristas iam sendo abordados. Os policiais verificavam o documento do carro, a carteira de habilitação e as condições do veículo. As irregularidades não demoraram a aparecer. O motorista, apesar de ser habilitado, esqueceu o documento em casa, mas teve a chance de ir buscar. Nesse caso, a aplicada penalidade é fazer o auto de infração dele, por ele não estar portando a CNH no momento. Só é infração de trânsito. Possibilidade de a gente usar o bom senso, que ele mora aqui próximo ao conjunto aqui, não levou 5 minutos para ele pegar o documento. E usei um bom senso de liberar que tinha umas crianças dentro do veículo. Já o motorista deste carro foi notificado porque o carro estava com a placa sem o lacre. Outro motorista, que pediu para não ser identificado, cometeu 2 infrações de trânsito. Ele estava com o licenciamento e a carteira de habilitação vencidos e foi autuado. O motorista desse carro dirigia embriagado, estava sem a documentação do veículo e sem a carteira de habilitação. Ele fez o teste do bafômetro e foi comprovada a embriaguez. O teste do bafômetro mostrou que o nível de álcool no organismo do motorista estava 3 vezes acima do permitido. A partir de 0,29 já configura o flagrante de embriaguez. No banco traseiro do veículo, uma taça de bebida. O carro foi levado para o parqueamento do Detran e o motorista autuado e conduzido à delegacia. Em 1h30 de operação, 5 motoristas foram notificados. A maioria por dirigir sem carteira de habilitação. Dirigir embriagado ou sem carteira de habilitação são consideradas infrações gravíssimas, com penalidade de multa e pontos somados na carteira do motorista.
Os aprovados do vestibular da UEA devem se matricular de 14 a 18 de janeiro nas unidades onde vão estudar. As matrículas podem ser feitas de 8 ao meio-dia e de 2 às 6 horas da tarde. Durante a inscrição devem ser apresentados os documentos solicitados no edital da prova. De acordo com o reitor da instituição, José Aldemir de Oliveira, a matrícula também pode ser uma fase eliminatória de vestibular se todos os documentos não forem apresentados. A lista dos aprovados foi divulgada na sexta-feira e está disponível no G1 Amazonas. Veja depois do intervalo, o Amazonas recebe o primeiro centro de tratamento de dependentes químicos agora em 2013. E ainda moradores reclamam das condições de infraestrutura em diversos pontos da cidade. No Japim, um flagrante de lixeiras viciadas. No São Lázaro, o problema é a falta de sinalização de trânsito. A gente volta já agora em Manaus, 11 horas e 11 minutos. Eu te espero, até já. Estamos de volta para falar agora de educação. O Sesc Ler é um programa de alfabetização de jovens e adultos. E para você que estiver interessado em retomar os estudos, por que não? As inscrições já estão abertas a partir de hoje, não é? Artemisa Gadelha, muito bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. É uma ótima oportunidade. Olha, a inscrição começou hoje e vai até o preenchimento das vagas. Ao todo, são 1.200, sendo 78 para Manaus e o restante para alguns municípios do interior do estado. O projeto Sesc Ler é um programa de alfabetização que se estende até o 5º ano. Vou começar agora com a supervisora pedagógica do Sesc Ler, Clícia Alves. Quais os municípios do interior do estado que o programa vai chegar também? Bom dia a todos. O projeto Sesc Ler, ele atua em 8 municípios do Amazonas. Aqui em Manaus, fica no bairro da Cidade Nova, em Coari, Itacoatiara, Maués, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins e Tefé. O curso é gratuito? Isso, o curso é gratuito, atende à modalidade Educação de Jovens e Adultos, antiga alfabetização até a 4ª série. Então você que não sabe ler, não sabe escrever e quer ter essa oportunidade de querer aprender, estudar, é só se dirigir a uma dessas unidades e fazer a sua matrícula. Documentação necessária, identidade, xerox da identidade, do CPF, do comprovante de residência e uma foto 3x4. Aqui na capital, aonde estão sendo feitas as inscrições? No bairro da Cidade Nova, na Avenida Itanhaém, Visconde de Itanhaém, número 94, é ao lado do Senac, próximo ao terminal T3. Tem um telefone para informações? Sim, é o telefone 3641-4929, 3641-4929. E não esqueça, você que não sabe ler, não sabe escrever, venha estudar conosco. Tem e-mail? Sim, cricia.alves@sesc-am.com.br. O site do projeto? É www.sesc-am.com.br. A idade, tem uma idade para fazer o curso? Isso, jovens e adultos a partir de 15 anos e a idade não tem limite. Quais as disciplinas iniciais? Língua portuguesa, matemática, estudo da sociedade e natureza, movimento e corpo e arte. É um projeto interdisciplinar que você aprende todas essas disciplinas de uma única maneira. Obrigada pelas informações, uma ótima oportunidade para voltar a estudar, como você disse, Rubens. Sem dúvida, Artemisa. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar então. Um rapaz de 21 anos foi preso por policiais da 14ª SICOM na manhã deste domingo, suspeito de agredir uma pessoa com deficiência após uma tentativa frustrada de assalto. O fato ocorreu na Avenida Altais Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste. O rapaz teria tentado levar alguns pertences da vítima, mas houve reação e os dois começaram a brigar. A vítima, de 37 anos, foi atingida na cabeça por um pedaço de pau e teve que ser levada para o pronto-socorro João Lúcio. Revoltados com a cena, alguns populares que estavam no local espancaram o agressor, que foi encaminhado para o Hospital Platão Araújo. O acusado foi atendido no hospital e agora está detido no 14º DIP. Você no Amazônia TV. Essa denúncia chegou no e-mail da nossa produção. Um morador do Japim está denunciando uma lixeira viciada na rua C5 do bairro. De acordo com o telespectador, o lixo é jogado por moradores de outras ruas do conjunto. Quando chove, a situação fica ainda pior, porque o lixo vai parar dentro das casas. Uma situação realmente lamentável. A Secretaria de Limpeza Pública informou que hoje um técnico vai ao local verificar a situação da lixeira e a população pode denunciar esses casos utilizando o 0800 092 6356 para fazer a solicitação do serviço.
Em breve, a Prefeitura vai divulgar o cronograma informando os calendários dos mutirões de limpeza em toda a cidade. Mas é preciso que a população faça a sua parte e não jogue lixo nas ruas. Isso só acumula animais, doenças, sem contar com o mau cheiro. Realmente um problema para quem mora próximo. Como esse telespectador aí, você também pode ajudar a fazer o Amazônia TV. Ligue para a gente ou então manda um e-mail. Há mais de 2 anos, moradores de uma rua no bairro São Lázaro, na Zona Sul, pedem ajuda aos órgãos de trânsito para a sinalização do local. O problema está nesta curva na rua Magalhães Barata, que liga ao bairro da Betânia. Segundo os moradores, já houve acidentes envolvendo carretas e veículos menores. Caminhão com carro, né? Até aqui na frente da minha empresa aqui, né? Então já aconteceu e arriscou de bater pessoas aqui, pedestres vinham passando no momento, né? Os moradores pedem urgência para resolver o problema. Aqui é um colégio que sai crianças, aqui é outro colégio e tem crianças que vêm do outro colégio lá do Antóvila que passam aqui e necessitam dessa rua para poder passar, né? Se não depender da boa vontade dos motoristas, alguns que param, né? Outros não, que o camarada passa, parece que está com pressa de chegar em algum canto. Ainda não houve vítimas, graças a Deus. A gente espera que não haja, né? Mas nós estamos sensibilizando, a gente procurando para ver se a gente ameniza isso e não vem acontecer vítimas fatais aqui no nosso bairro. De acordo com a assessoria da Prefeitura, a solicitação dos moradores já foi encaminhada ao setor de sinalização do Manaus Trans para que seja feita uma visita técnica ao local e, em seguida, tomadas as providências. A assessoria explica que é importante que o pedido seja feito também por escrito ao setor de atendimento do Manaus Trans, na Avenida Tefé, no Japim. O setor funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. Muitas famílias hoje enfrentam um drama de ter um dependente químico em casa, algo que, infelizmente, não é mais tão incomum. A boa notícia é que o Amazonas vai receber agora, em 2013, o primeiro centro para tratamento de dependentes químicos. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o secretário de Saúde do Amazonas, Wilson Alecrim. Secretário, bom dia, obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Bom dia, Rubens. Já começo lhe perguntando, tem data para essa obra sair do papel? Nós já estamos trabalhando no centro. O primeiro encontro que o governador Omar Aziz teve para decidir a construção deste centro é de que nós teríamos que ter um local apropriado para o centro, porque ele tem que ter uma configuração diferente das outras unidades de saúde. Vai ser aonde, secretário? Identificamos o local, o Estado já adquiriu o local do quilômetro 52 da estrada Manaus-Itacoatiara, onde funcionou um hotel de selva durante algum tempo. Esse local já foi adquirido. Agora, o governo está elaborando o projeto de transformação das instalações do antigo hotel para o centro de tratamento. Ele vai dispor, inicialmente, para a internação de 120 pessoas durante um período máximo de 90 dias. Uma situação importante para todos nós é de que esse centro ele vai atuar de uma forma um pouco diferenciada do que nós temos aí para fora. Ou seja, ele não vai só internar a pessoa para chegar no centro tem que estar profundamente ligado com a família ou se está em situação de abandono com o serviço social. Tem que estar vinculado à nossa unidade Centro de Atenção Psicossocial do Estado ou da Prefeitura de Manaus. É feita a internação, é feito o tratamento para que ele fique limpo. Na alta, ele não volta sem ficar com assistência à saúde. Ele volta novamente com a atenção à saúde pelo Centro de Atenção Psicossocial. E dentro desta unidade, o governador solicitou, está sendo feita uma unidade para que as famílias possam ter convívio durante a recuperação dos seus parentes ou familiares ou de seus amigos. Porque um dos problemas da droga não é só o usuário em si, é que ele tenha toda a contextualização familiar de seus amigos. Ninguém usa droga simplesmente porque usa droga. Ou seja, a definição do governador foi muito clara. Situação de droga com a polícia é o traficante, com o usuário dependente é com a saúde. Secretário, 90 dias são suficientes para recuperar um dependente químico? São, porque ele vai ter o tratamento prévio no Centro de Atenção Psicossocial e, em seguida, ele continua o tratamento. Ele não é largado às mãos das feras, como nós chamamos. Ou seja, porque uma pessoa que caminha ou entra do uso das drogas, ele é levado por uma série de motivações.
que começa dentro da família, passa às vezes pela escola. Eu fui professor durante 30 anos na Universidade Federal e na Faculdade de Medicina. Era possível ver que determinados alunos, em determinados momentos, começavam a apresentar mudança de comportamento, até no vestir, no se trajar, caíam de produção, e aquilo já chamava a atenção que algo de errado estava acontecendo. E às vezes a família é a última a perceber, ou se percebe e não valoriza o dado que é feito. O que nós temos no mundo hoje, o Brasil não é diferente, é uma verdadeira epidemia. Os estudos mostram, Rubens, de que na próxima década, se nós pegarmos a árvore familiar de uma pessoa, a minha, por exemplo, né? A minha família de Wilson Alecrim, que sou eu, minhas filhas, minha esposa e meus netos. Mas a minha família Alecrim, não existirá uma família que não terá um dependente químico ou usuário de droga. De fato, um problema de saúde. E como não existe vacina para isso, como não existe forma que não seja aquela de recuperação da autoestima das pessoas, tem que ter um trabalho que esteja voltado para o fundamento. A prevenção tem que ser social, infelizmente. Secretário, como é que vai ser feita então a triagem para saber quem tem mais direito, quem não merece mais, quem está mais dependente, quem não está? Porque só são 120 vagas, né? Para 90 dias. A cada 90 dias nós rodamos 120. Ou seja, a esperança de que nós possamos até encurtar esse tempo, dependendo da gravidade de cada caso e do tipo de uso de droga também, porque tem drogas tipo crack que levam à dependência logo após a primeira semana de uso, enquanto outras, tipo maconha, tipo a cocaína, que precisam de meses de uso para que crie a dependência e tem mais dificuldade o crack de largar, de limpar, do que com as outras drogas. Já temos data para começar os trabalhos? Nós estamos agora na fase de adaptação e acreditamos de que durante o segundo semestre deste ano nós estaremos com o centro funcionando e com certeza tendo um grande apoio da sociedade, das famílias e trazendo pessoas que hoje estão perdidas para a sua ação social, para o bem-estar da sua família, para um convívio saudável e feliz, que é isso que nós queremos. Fica muito mais fácil ajudar quem quer ser ajudado e quem não quer. Quem não quer, aí nós vamos partir para algumas alternativas. Primeiro, uma profunda ação social junto à pessoa e às famílias. E depois há uma medida extrema que já é permitida hoje no país, que nós não somos muito partidários, mas que se precisar, deverá ser feita. E em 2012 eu fiz isso por 2 vezes para internar fora daqui do estado. É a internação compulsória, ou seja, a família concorda e se faz a internação compulsória, o paciente, o usuário é sedado e em seguida ele começa o tratamento. O senhor lembra de algum número local aqui do Amazonas, quantos dependentes em tratamento? É impossível porque isso funciona como se fosse... Quase que viral, quase que diariamente... E comparando com o que nós tivemos em épocas remotas com outras doenças, ninguém quer ter, por exemplo, antigamente ninguém queria ter um anceniano, que é o antigo leproso na família. Hoje ninguém quer ter um paciente com HIV na família. E hoje ninguém quer ter, ou esconde ter, um paciente, uma pessoa que é usuária ou dependente de droga. Então, isso não é desmerecimento para nenhuma família. Ter alguém com HIV, ter alguém que tem hanseníase, ou ter alguém que é usuário. Ou seja, muito pelo contrário, se a família descobre, é um passo a mais para ajudar no tratamento. Ok, secretário. Obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Quando tiver mais novidades, portas sempre abertas para o senhor aqui na Amazônia TV. Eu que agradeço. E depois do intervalo você vai ver como proceder para evitar tragédias em áreas de risco durante as chuvas e ainda ruas intransitáveis no Tancredo Neves por causa dos buracos. É daqui a pouco, não sai daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 11h27, eu te espero. Até já. No bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, uma cratera está prejudicando a passagem de veículos e de pedestres.
A cratera está localizada na Rua da Paz e está atrapalhando a passagem de pessoas e veículos. A situação piorou, né? Aqui na frente está prejudicando não só os carros, mas também o cidadão para passar aí com crianças, senhoras grávidas. A situação está muito difícil. Quem precisa transitar pelo local reclama, como é o caso da dona de casa Maria Ivete, que tem uma pessoa de sua família que utiliza cadeira de rodas. Meu filho, que é cadeirante, ele não tem condições de fazer um curativo no posto, porque olha aí, como é que tá? A rua tá toda buracada aqui, não tem condições de passar aqui. Quando eles vêm consertar, conserta uma coisa e esbandalha a outra. Sei que eles não têm culpa de a nossa casa rachar, né? Mas nós estamos pedindo ajuda, porque conserte pelo menos na rua. Que as nossas casas a gente tenta dar um jeito depois, né? A assessoria da Prefeitura informou que, a partir desta semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação vai realizar ações de tapa-buracos e asfaltamento em pontos considerados críticos nas zonas norte e leste, principalmente em grandes vias e corredores de circulação de transporte coletivo. As atividades fazem parte da ação emergencial de tapa-buracos da Prefeitura. Mesmo assim, o problema também foi encaminhado para a Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos. Estamos no inverno e as chuvas estão cada vez mais intensas aqui em Manaus. Só aqui, mais de 120 mil pessoas vivem em áreas de risco. 30 mil casas prestes a desabar. Risco constante. A repórter Rutiane Bindá entrevistou o subsecretário da Defesa Civil, que explicou como proceder na hora das tempestades para evitar tragédias. Acompanhe. Hoje amanheceu chovendo aqui em Manaus e isso é normal porque estamos no período chuvoso. Só para você ter uma ideia, do dia 2 até esta segunda-feira, a Defesa Civil do município registrou 44 ocorrências. Sobre este assunto, eu converso agora com o subsecretário de Defesa Civil do município, capitão Aníbal Gomes. Quais são as recomendações para quem está morando em áreas de risco? O importante nesse momento é a percepção do risco. Os moradores que estão classificados nas áreas de risco já têm uma orientação da Defesa Civil, principalmente o período chuvoso, onde há necessidade de se deslocar do local da residência para um local seguro, nós recomendamos que ele procure de imediato a casa de parentes ou vizinhos que fora dessa área de risco e nos comunique através do 99 para que a gente possa deslocar até o local, fazer uma avaliação da sua residência, verificando se há a necessidade do risco iminente ou não. Se houver, qual o procedimento adotado? Primeiramente, a gente procura abrigá-lo na casa de parentes, como eu falei, de vizinhos. Fazemos um cadastro, levamos para o nosso central de encaminhamento. Lá a gente verifica um estudo socioeconômico, disponibilizando um aluguel social e o seu cadastro fica no nosso banco de dados, onde posteriormente poderá ser ofertado uma residência e está repassando ao sinistrado. Qual o número da Defesa Civil? Situação de ocorrência, a gente tem 2 órgãos de resposta, a nível municipal e nível estadual. Temos um 199 e o 193, que é do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pelas suas informações. Rutiane Bindá para o Amazônia TV. E a previsão do tempo para essa segunda-feira em toda a região norte, confira no mapa. O dia começou com grande nebulosidade e chuvas no Amazonas. A previsão do CIPAM para a tarde é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva no norte do Amazonas, Maranhão, Tocantins e sul do Mato Grosso. A mínima em Rio Branco é de 23 graus e em Porto Velho, 24 graus. As máximas chegam aos 34 graus em Boa Vista e 30 graus em Manaus. E logo depois do intervalo, a Prefeitura anuncia o fechamento dos terminais 1 e 2. Fomos percorrer esses locais e ver a situação por lá. E ainda, já pensou em aproveitar as férias das crianças e matricular o seu filho em um esporte? Natação é uma boa pedida. Veja os detalhes daqui a pouco, agora em Manaus, 11 horas e 35 minutos. Não saia daí que a gente volta já já. A entidade FADA, que ajuda crianças portadoras de autismo em Manaus, foi assaltada durante o fim de semana. Este é o 8º assalto registrado no local. Os ladrões aproveitaram a falta de energia elétrica e desligaram o sistema de segurança e invadiram o prédio pela janela da sala da presidência. Tudo foi revirado pelos assaltantes. Os armários da sala de psicologia ficaram totalmente destruídos. No auditório, os ladrões arrombaram a porta de acesso e levaram a TV. Os bandidos também roubaram um frigobar do setor de odontologia, deixando medicamentos espalhados pelo chão. Os atendimentos na FADA estão suspensos por conta do assalto e sem previsão para o retorno das atividades.
E você que está à espera de uma oportunidade de emprego e cursos de qualificação, a gente fala agora com a Artemisa Gadelha, que tem algumas dicas pra gente. Artemisa, que dicas são essas? Rubens, olha, estar desempregado não é bom, por isso aproveite as oportunidades que o Cine Manaus está oferecendo hoje. São 118 vagas nesta segunda-feira. Entre elas, motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, garçom, entre outras vagas. Se você se interessou, você deve se dirigir a um dos 2 pontos do Cine Manaus. Um fica no centro da cidade, na Avenida Floriano Peixoto, o outro na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Você precisa levar alguns documentos, currículo, além disso, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de escolaridade. Outras informações pelo 3215-4708. Repetindo, 3215-4708. E se você se interessou, se dirija a um desses 2 pontos. Um no centro da cidade, na Avenida Floriano Peixoto, e o outro na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. Rubens. Um recado então, Artemisa, obrigado pela participação. Bom trabalho para você. A Prefeitura informou que os terminais de ônibus da Constantino Nery e da Cachoeirinha devem ser fechados. Hoje nós fomos aos 2 locais para mostrar o fluxo de passageiros. Este gerente de loja utiliza o terminal da Cachoeirinha para ir trabalhar no centro da cidade. Ele concorda com a ideia de desativar o espaço. É uma boa proposta. Eu só espero que ele dê uma melhoria para a população aí. Principalmente quem trabalha e necessita pegar o coletivo. Ele dando uma condições melhor, tá de bom tamanho. Mas há quem não concorde com a proposta, como este usuário do terminal da Constantino Nery. Não sou de acordo. Sou de acordo e permanece os ônibus direto como eram antes. E o terminal continua, principalmente isso daqui da Constantino Nery, que não pode ser desativado. O prefeito Arthur Neto anunciou a intenção da prefeitura de desativar os terminais 1 e 2 que estariam saturados. De acordo com o superintendente da SMTU, outras opções alternativas devem ser criadas para compensar as ausências dos 2 terminais. Construção de mais terminais na periferia, a utilização maior da integração temporal com carga a bordo e implantação de algumas linhas tipo leste-oeste, o passageiro não ter que ir lá na Constantino Nery já ir direto. Dá para fazer com um pouquinho com estudos e com um pouquinho de paciência. Por favor, não me cobre, porque tem gente que pensa que é só apertar um botão e não é. Tem que se estudar para fazer. Apesar da intenção do prefeito em desativar os terminais 1 e 2, isso só deve ocorrer no fim de 2013, quando a SMTU vai entregar um relatório dizendo qual é o modelo de transporte coletivo ideal para a cidade de Manaus. A Epifania do Senhor é uma festa religiosa católica celebrada no dia 6 de janeiro. Para os cristãos católicos, a celebração revela a manifestação de Deus ao mundo. A celebração foi na Igreja Nossa Senhora dos Apóstolos, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. A missa começa com a procissão trazendo os 3 reis magos que representam os diversos povos da terra. Para os católicos, a festa significa a manifestação de Deus para a humanidade. A Epifania, a festa missionária, é festa da vocação de todos os povos ao conhecimento da igreja, a fazer parte da igreja, a receber a salvação que Cristo trouxe, não somente para o povo hebraico, mas para todos os povos da terra. Inclusive nós hoje em dia, né, não somos judeus, mas somos cristãos, somos chamados a participar deste reino que Cristo vem instaurar aqui na terra. Cânticos precedem o anúncio da palavra de Deus. O trecho do Evangelho de Mateus é encenado e reconta a visita dos reis, que, guiados por uma estrela, chegam até o menino Jesus, o adoram e o presenteiam. As pessoas frequentam bastante nesse momento, né? Participam mesmo, entendeu? Dessa celebração e que até porque é uma vez por ano, né, que é feito, então as pessoas vêm mesmo com fé. Essa é a 10ª edição do Oitavário da Epifania, com celebrações durante toda a semana. E o Oitavário então começa assim, o bispo vem celebrar conosco e a cada dia da semana vêm padres e equipes de animação de outras paróquias, de outras comunidades,
que vem junto assim para mostrar, vamos dizer assim, que nós estamos em torno de uma mesma igreja, em torno de uma mesma união, somos de vários lugares, mas estivemos aqui celebrando junto esse momento especial, que é de manifestação do Senhor. E termina no outro domingo, no dia 13, com a festa chamada do Batismo do Senhor. Você já acessou o G1 Amazonas hoje? Então vamos ficar bem informado, vamos ver quais são os destaques. Dentre os principais destaques está esse aqui, ó. Uma mulher de 28 anos que está desaparecida há uma semana. Ela veio do Goiás para Tabatinga para conhecer um namorado que conheceu pela internet. Deise Luz veio para o estado em novembro e estava em Tabatinga. A polícia ainda está investigando o desaparecimento dela. E você vai ver também que estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, SISU. Quase 130 mil vagas em todo o país, em 101 instituições de ensino. No G1 você encontra o mapa com a distribuição dessas vagas. Basta acessar o www.g1.com.br/Amazonas para essas e outras notícias. Criançada em casa nessa época e os pais procuram as alternativas para ocupar os filhos. São muitas as opções, inclusive os esportes. Que tal a natação? Por que não? Diversão e saúde na mesma atividade. De braçada em braçada, fôlego renovado e um corpo mais saudável. A natação é um daqueles esportes que os especialistas costumam chamar de completo. A natação, ela movimenta toda a parte do corpo. Então, a criança que está aprendendo, no caso, né, que são novas, assim, melhora muito a parte de coordenação motora, né, a parte de respiração melhora absurdamente. A pessoa que tiver alguma doença, como problema de respiração, problema ósseo, né? Bom para adultos e crianças, mas é preciso levar em conta o que se quer com o esporte. Quanto mais específico, melhor. Se a pessoa tem um objetivo de a parte de obesidade, quer perder peso, ajuda muito essa parte. Se a criança está na parte de aprendizado, né, que um dia ela quer ser um atleta, também, consequentemente, vai ser. Né, uma pessoa tem um problema de coluna, a natação é o melhor indicado. Né? Não tem impacto, e segundo, porque ela faz os movimentos melhor do que fora. Entendeu? Então, é uma fisioterapia dentro d'água. Na época de férias, muitas crianças são matriculadas nas escolas de natação. O professor Francisco Honorato tem mais de 20 anos de experiência. Ele sabe que com criança o cuidado é redobrado. A criança, geralmente, ela vem para se adaptar ao meio líquido, né? É a inserção dela numa natação. E a gente tem que ter um trabalho diferenciado, muita paciência com a garotada, uma metodologia diferente. Energia é o que não falta à pequena Manuela. Nadar é justamente uma tentativa de descarregar as baterias. É muita energia trancada em casa, só na televisão e game, então é melhor queimar energia na natação com uma atividade física. Eu fui para uma natação de criancinha. Agora eu tô nessa natação de criança um pouco grande. Você já é uma criança grande agora? Só sou um pouco grande. E você tem muita energia? Tenho. A mamãe falou que você tem que gastar energia, né? É. Natação. Em qualquer idade, uma ótima escolha. Tá dada a dica. E nós ficamos por aqui, mas amanhã nós temos um encontro marcado no mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã. O que você quer ver aqui no Amazônia TV? Ligue pra gente, dê a sua sugestão de reportagem, 3216-5551. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo início de semana para você. Fica agora com o Globo Esporte. Querem acabar comigo? Hoje, na sessão da tarde. Assista agora Globo Esporte.